Olá, meu nome é Renata, eu sou autora do conteúdo que você está acessando e eu vou falar sobre mais um capítulo do livro Relações Permitidas. Nesse capítulo, o transporte para o planeta Terra. O que fica ah, aqui para dizer, para dar um toque para quem vai ler o capítulo, eu prefiro fazer esses vídeos curtos e sem edição, sem. Tem dias então que não é vídeo, é só o áudio, porque eu não tenho tempo para fazer o estúdio. Quando você é mãe, você simplesmente não tem tempo. Se você é mãe e tem uma criança e um cachorro, esquece. Se você é mãe, tem um cachorro, uma casa, um marido, acabou-se. Não há tempo. Mas não é sobre isso que esse livro trata. Eu só vou deixar claro que realmente, olha, vai no cru, sem edição. Eu não repasso ah, os vídeos, os áudios. Então, eu vou falar, para deixar um pouco mais palatável o capítulo, das opiniões ou coisas que eu quero apontar em cada capítulo. E nesse, a primeira coisa para falar é assim: sim, agora começa a entrar, né? São visões que eu tive. A visão da dita reencarnação é uma visão muito forte. Você, ao mesmo tempo que você vê, escuta, você sente o cheiro, você sente as temperaturas. Você sente o tato é incrível, você sente algo fofo, algo áspero, você sente o líquido, o ar, o vento, então é muito intenso. Já é intenso porque ativa todos os sentidos, mais intenso ainda se existe conteúdo emocional. Quando você volta à dita realidade, à consciência dita normal, ao estado dito acordado, porque nada disso se tem prova, ninguém sabe se a gente está acordado ou dormindo, mas enfim, quando você volta ao seu estado normal, você começa a se fazer muitas perguntas, porque ah, o que você viu lá parecia tudo fazer tão sentido, tanto sentido, mas ao acordar você vê que não, que tem muita coisa assim, opa, pera lá, mas foi isso que eu vi, é daquele jeito que funciona. Nossa, que coisa estranha, assim, coisa estranhíssima. E, e tem muito ufólogo por aí que já fala sobre naves espaciais. E quando eu vi a nave espacial, então, como eu já falei em outros vídeos, volta lá para ver, você tem que estar livre de julgamento, senão você cria uma resistência. Na hora que você cria uma resistência, não só você não pode mais confiar naquilo que você está vendo, mas literalmente você pode acabar com aquela visão assim. Ela para. Quando as pessoas falam isso tudo é fantasia, bom, então, eu tive contato com um terapeuta que trabalhava em uma faculdade aqui nos Estados Unidos e atendia no Brasil também. E a equipe dele conseguiu provar que quando você está num desse estado ah, de regressão, assim chamado de regressão, a área do cérebro que é ativada é a da memória e não a da formação de imagens, que é a fantasia, ou você, se você pede para uma pessoa montar um texto, quando você está dentro da ressonância magnética, a área do cérebro que vai ativar é completamente diferente do que se você pede para ela falar da infância dela. Então, na hora que a pessoa é em regressão dentro do equipamento, o que mostrou foi que a área da memória estava sendo ativada. Então, eu não posso começar a julgar, opa, peraí, apareceu uma nave espacial, então isso aqui não é verdade. Você não pode fazer uma regressão com essa cabeça, porque se você conseguir entrar em estado meditativo, que é realmente bem
Eu não tenho tempo para falar agora dos estados das ondas do cérebro, como que é definido o estado profundo de ah, ah, não é dormir. O estado meditativo tem outro nome. Então você vê, tem muito para se falar a esse respeito, não é para agora. Mas se você entra com esse tipo de julgamento, se eu ver uma nave espacial, então é porque eu estou fantasiando. Primeiro que você não vai entrar em estado profundo de consciência, de subconsciência ou intraconsciência. Você não vai entrar. Se você entrar, você, quando é treinado, e eu tenho demais de anos de treinamento, para ver quando uma fantasia está se colocando, quando é um sonho. O sonho é uma fantasia feita pelo inconsciente. Existem sonhos proféticos também. Então você tem que ver a diferença. E essa experiência é só com os anos, porque o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Mas quando eu voltei e eu vi que, né, pô, olha, uma nave espacial, e a gente não está nem falando que é uma nave alienígena, porque aí as visões que eu estava tendo não eram no planeta Terra. Então, como é que é? Era a casa deles? Foi a primeira pergunta, pô, será que eu estava na casa deles? Mas o povo do facho de luz que conduz essas naves espaciais, vamos chamar assim, vai saber se aquilo é só um carro para eles. A gente está dando o nome que a gente consegue, né? Eles não são nativos nem da Lua Maternidade, nem do planeta Mãe. Foram os nomes que eu dei para esses dois corpos celestes que eu vi. Então, fica assim, né? Pô, né? Pô, eles nem se importam de ver os aliens, porque para eles é realmente os únicos que fazem transporte, seja com uso de naves ou não, seja lá que aquilo seja um portal, um buraco de minhoca, sabe o quê? Você pira nas tarraquetas se você vai muito longe com isso, porque eu fico tentando aplicar a ciência em cima disso e tentando falar, nossa, é isso, nossa, é aquilo. Até certo ponto você pode fazer analogia, depois daquilo você começa a sofrer internamente, porque dá um nó no cérebro que não tem. É por isso que o xamanismo, pagelança, outras religiões que envolvem estados alteradíssimos de consciência, que a gente chama consciência normal, consciência do dia a dia, eles dizem para você que é tipo assim, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Não fica tentando analisar demais, porque você realmente pode começar a pirar, beleza. Mas quando eu vi aquela nave, eu, quando eu voltei, né, e fica aquela sensação das imagens durante semanas, aquela nave era linda. Aquilo era, não é essas coisas feias que aparecem, que esses ufólogos mostram. Eu acho essas naves que aparecem muito feias, aquele que parece um prato. Não, não era um prato, era achatado, mas não era um prato com um copo em cima. Não era uma gota. A bem da verdade, também eu não vi por fora enquanto estava navegando, sabe Deus se aquilo era realmente o universo que a nave estava navegando. Não sei se essas naves deformam ou não, eu não vi. Eu só vi a entrada na hora que foi entrando e a hora que afundou no oceano e, e vi por dentro, né, afundando. ah, mas a tela mostrava por dentro e haviam provavelmente câmeras por fora filmando, porque eu via a nave de fora como se a câmera estivesse do lado de fora e você na tela está vendo tudo. Ué, se são avançados, né, a ponto de fazer transporte de gente de um lado para o outro, de sei lá do que você pode chamar, é claro que eles têm câmera, é claro que eles têm tela para ver o que está sendo filmado. Então, mas era muito bonito, era muito bonito. Era uma tecnologia que realmente é muito mais simples do que a nossa, é muito mais simples, então deve ser muito mais sofisticada, né? Porque quando você fala em ciência de simplicidade, você não está exatamente falando
de ser atrasado, né? Quanto mais simples, ah, mais avançado. E era imponente. Ah, eu não sei o que pensar dessas naves. Eu não sei. Realmente é só deixando vir as cenas e tentar não julgar e tentar passar adiante. Se foi uma tradução do meu cérebro dizendo você foi a personagem foi transportada de A para B numa num veículo. Se eu escrevo, né, para o bem da narrativa, eu escrevo foi transportado da posição A para a posição B, por um veículo. É um livro que fica ruinzinho de ler, né? Porque não é cientista lendo uma tese de, de física. Então, é por isso que eu decidi deixar do jeito que estava. Nesse capítulo, a outra coisa assim que ficou foi pior do que em relação às naves, pior porque para mim é uma questão moral, é uma questão, é outro nó na cabeça, né? É, anjos existem? Bom, a gente teria que primeiro definir o que é anjo, né? E a nossa definição de anjo é o que vem dos judeus, dos assírios, que não chamavam anjos, mas eles têm uma coisa muito parecida com os judeus, os hebreus antigos e o Novo Testamento, que, que descende do Velho Testamento. Então, é, é complicado, é muito complicado. E aí, por que que eu posso, às vezes, usar a palavra anjo? Porque realmente com a tradução que me foi mostrada, com a forma como me foi mostrado, os seres que me foram mostrados, eu vi vários do que uma pessoa que descende os árabes também têm os anjos no Alcorão deles, então essas culturas que falam sobre seres alados que estão passando mensagem para um ser maior que participou então da criação desse planeta. É isso aqui que você pode dissecar a palavra anjo ou criatura angelical. São todos aqueles que, sim, de alguma forma voam sem um, um equipamento que você enxergue tecnológico, mas não são pássaros, como o pássaro de fogo. É, e que leva e traz mensagem. É com isso que eu preferi trabalhar, mas, de novo, se for ficar entrando muito assim, misturar o que eu vi para tentar adaptar com traduções do que os hebreus antigos tiveram de visão, porque foram profetas que definiram os anjos, para os profetas árabes, o profeta árabe viu e os assírios viram, olha, aí é você ficar realmente assim, sabe, misturando demais num prato só. Hot dog com batata frita, com espaguete, e no final você corta tudo, pica tudo junto e come. E fica. Isso não é certo. Não é certo. Até se você quer tentar manter a sua sanidade. Então, claro que tem muito de cultura da minha parte envolvida, da forma como o meu cérebro se movimenta em relação à sociedade onde eu nasci, à cultura da sociedade onde eu nasci, e não dava para escrever lá, assim como não dava para escrever foi de A para B num veículo aeroespacial. Eu também não poderia colocar uma criatura que se move voando como a personagem principal, só que a cor das asas é diferente e cuja origem é naquela direção e que faz o papel. Então, o que me interessa é que quem quer que esse seja, no planeta onde a personagem está sendo levada, ele tem um papel de comandante de alguma coisa. Então, para a narrativa, o que interessa é que o casal personagem principal
vai ter que se submeter a ao que quer que, essa criatura, que também é interessante ver que faz parte da linhagem do mesmo povo do facho de luz, mas de uma geração diferente ou alguma coisa do tipo. Mas assim, é realmente relevar a as coisas que fazem a gente sentir meio louco, é isso. Toca em frente, porque é é para o bem da narrativa. Obrigado por ser, até o próximo capítulo.